Nos últimos dias, um fenômeno curioso tem chamado a atenção em Israel. Estrondos misteriosos estão sendo ouvidos na região central do país, gerando perplexidade entre as pessoas. As autoridades, incluindo o exército, têm dificuldades em explicar a origem desses sons. Relatos de explosões e vibrações surgiram em áreas como Gush Dan, Tel Aviv e Petah Tikva, com alguns sons percebidos até 50 quilômetros de distância. Esse fenômeno não é exclusivo de Israel. Em diversas partes do mundo, como nos Estados Unidos, Canadá e Austrália, também têm sido relatados ruídos semelhantes, conhecidos como trombetas do céu. Muitas pessoas nunca ouviram esses sons antes, e algumas afirmam até ouvir vozes indistintas entre eles. Esses estrondos poderiam ser sinais de algo maior? Algumas pessoas acreditam que eles podem indicar os tempos finais, conforme algumas profecias bíblicas que mencionam trombetas. O livro do Apocalipse fala sobre 7 trombetas tocadas por anjos, cada uma anunciando eventos significativos. Após a saída dos israelitas do Egito, Deus pediu a Moisés que fizesse 2 trombetas de prata. Essas trombetas tiveram um papel importante nas cerimônias e nas batalhas. A primeira trombeta trouxe chuva de granizo e fogo, causando destruição na vegetação. A cada trombeta seguinte, calamidades maiores eram anunciadas, servindo como alertas para que as pessoas se arrependessem. A 7ª trombeta, no entanto, tem um papel especial, pois celebra a glória de Deus e anuncia seu reino eterno. Os sons estranhos que estamos ouvindo agora levantam perguntas sobre se são sinais do fim dos tempos. Embora intrigantes, muitos acreditam que ainda existem profecias a serem cumpridas antes do dia do julgamento. Portanto, esses sons realmente indicam que estamos nos aproximando do fim? Para você, o que esses estrondos significam? Você acredita que eles têm uma conexão espiritual? Ou são meras manifestações da natureza que ainda nos escapam? Essas perguntas são essenciais em nossa busca por significado e compreensão em tempos de confusão e ansiedade. Esse tipo de situação nos convida a um momento de introspecção, onde somos forçados a confrontar nossas próprias incertezas e medos. Os mistérios que cercam esses estrondos podem ser vistos como um convite para olharmos para dentro de nós mesmos, para refletir sobre nossas crenças, nossos valores e o que realmente importa em nossas vidas. A inquietação coletiva pode ser um chamado à ação, um lembrete de que em tempos de crise e incerteza é fundamental manter a fé e a esperança. Esses mistérios nos fazem questionar o papel da espiritualidade em nossas vidas. Será que estamos vivendo um momento de transição, um chamado para que nos voltemos para valores mais elevados e reflexões mais profundas sobre nossa existência? Os estrondos em Israel não são apenas sons. Eles ecoam com a profundidade de histórias antigas e lições de vida que ressoam através dos séculos. Ao considerarmos a possibilidade de que esses ruídos sejam alertas divinos, manifestações da natureza ou consequências das ações humanas, somos levados a explorar narrativas que nos ensinam sobre responsabilidade, fé e transformação. Comecemos pela história de Noé e o dilúvio. Este relato bíblico nos lembra que a corrupção e a desobediência podem levar a consequências devastadoras. Noé recebeu um aviso e, em sua fé, construiu a arca, salvando a si mesmo e a sua família. Essa narrativa destaca a importância de ouvir sinais e agir em conformidade. Assim como Noé, somos desafiados a prestar atenção aos alertas que o mundo nos apresenta. Outro exemplo profundo é a destruição de Sodoma e Gomorra, cidades que foram obliteradas devido à imoralidade de seus habitantes. A praga do Egito é outra narrativa significativa que nos ajuda a compreender a necessidade de mudança. Deus enviou pragas como um alerta ao faraó e ao povo egípcio, que se recusavam a libertar os israelitas da opressão. Cada calamidade servia como um chamado à justiça e à empatia. Nos dias de hoje, esses sons podem ser vistos como um eco desse chamado, nos lembrando de que, quando ignoramos as injustiças ao nosso redor, enfrentamos as consequências de nossas ações. Essas histórias não são apenas relatos históricos. Elas contêm lições de vida que continuam a ressoar. Os estrondos em Israel nos forçam a confrontar nossas próprias escolhas e a refletir sobre o impacto que temos no mundo. Nos questionam: estamos vivendo de maneira ética e responsável? Estamos prestando atenção aos sinais de que precisamos mudar? Além disso, os sons podem ser vistos como manifestações da natureza, lembrando-nos da força e do poder do mundo ao nosso redor.
A Bíblia frequentemente destaca a natureza como um meio de comunicação divina. Quando Jesus acalmou a tempestade, ele demonstrou que mesmo as forças da natureza estão sob seu controle. Esse episódio nos ensina que, embora a natureza possa ser feroz, também é um símbolo de renovação e esperança. Os estrondos atuais podem ser um lembrete de que precisamos viver em harmonia com a criação, respeitando e cuidando do nosso planeta. Por outro lado, não podemos ignorar. Enquanto esses mistérios continuam a ressoar, somos desafiados a encontrar significado e clareza. Esse é um momento para emergir mais fortes, aprendendo com as lições do passado e transformando a inquietação em esperança. Ao mergulharmos na história do povo de Israel, vemos que os antepassados enfrentaram suas próprias tempestades, tanto literais quanto figurativas. Outro exemplo, as canções e histórias transmitidas ao longo dos séculos falam de resiliência e coragem diante do pavor. Essas narrativas nos encorajam a olhar para o passado e encontrar forças para enfrentar nossos próprios desafios. Esses estrondos misteriosos que ressoam em Israel nos instigam a olhar para além do imediato, a considerar o significado mais profundo da vida e os caminhos que escolhemos trilhar. Eles despertam em nós uma curiosidade intrínseca e muitas vezes um certo medo do desconhecido. Esses sons não são apenas ruídos no ar. Eles se tornam um espelho das nossas próprias inquietações. Nos fazem perguntar o que realmente está acontecendo ao nosso redor. Existe algo mais por trás desses fenômenos? Em momentos de incerteza como este, nossas mentes tendem a buscar explicações, a conectar o que ouvimos com as nossas emoções e crenças. Portanto, convido você a refletir sobre tudo isso. Que significado você atribui a esses estrondos? Você vê uma conexão espiritual ou acredita que são apenas fenômenos naturais que, por enquanto, permanecem além da nossa compreensão? Em tempos antigos, Israel era um cenário vibrante de civilizações, onde a natureza e o sobrenatural se entrelaçavam. Os sons que ecoavam nas paisagens de Israel, desde o sussurro do vento até os trovões das tempestades, eram vistos como mensagens divinas, alertas de Deus para a humanidade. Esses sons perturbadores, como os ecos de guerras e crises ambientais, podem ser interpretados como uma chamada à ação. Assim como no dilúvio e nas histórias de anjos descendo sobre Babilônia, somos convidados a refletir sobre o que está sendo nos avisado hoje. Estaremos ouvindo esses alertas? A relação entre a natureza, o divino e a história é um ciclo que nos provoca. E aqui está o seu momento de se envolver. O que você acha que esses sons significam para nós atualmente? Você já parou para pensar sobre os avisos que nos cercam? Deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões. E se você se sente chamado a explorar mais sobre essa conexão entre passado e presente, clique para descobrir mais. Vamos juntos desvendar esses mistérios. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Que a paz esteja com todos, queridos e amados irmãos.